quer dizer abraço. E a pergunta desta noite é: você está abraçado a quê? A quem? Todos nós temos lutas. Todos nós enfrentamos dilemas na vida. Todos nós temos a tendência de nos acomodarmos a uma zona de conforto. Thank you. Thank you. Mas a vida espiritual, ela requer um crescimento contínuo. Se deixarmos de crescer, nós não vamos nos estabelecer. E a tendência é desaparecer. Na segunda parte do estudo, as duas naturezas do cristão, nós vamos entrar no capítulo 7 de Romanos. Vamos entender como é que o texto bíblico trabalha e nós vamos perceber um pouco da cabeça do apóstolo Paulo. Porque a grande confusão dentro das igrejas, e por aí vai, é que nós muitas vezes confundimos o novo nascimento com salvação. E essas coisas, quando se misturam, dá confusão. Por que dá confusão? Porque nós não deixamos que o Espírito de Deus continue a trabalhar na vida da pessoa que está nascendo de novo. Já colocamos ela num pedestal de que ela é salva e logo vem a confusão. Por quê? Porque o novo nascimento ainda é um bebê na fé. E traz para dentro da igreja vícios, manias. E o pior, ela já se acha salva e pronto, não preciso me esforçar muita coisa, não preciso fazer muita coisa, pronto, já estou, né? E é isso que nós temos que trabalhar. Outro detalhe, falado no último estudo. A natureza humana, herdada por Adão, essa natureza, essa velha natureza pecaminosa, ela tem potencial. Todos nós aqui temos um potencial maligno, terrível. O próprio Senhor Jesus diz que do coração procedem homicídios, adultérios, fornicação, roubos, é do coração. Uns já estão dando frutos. Ou seja, um fruto maligno. Desenvolveram. E nós corremos o risco se nós não tratarmos deste coração. Como tratar do coração? Será que ele pode ser melhorado, restaurado, reformado? Vimos que não. O que é carne, é carne. A carne, diz o texto de Romanos, ela é inimizade contra Deus, não tem jeito. Por isso que há necessidade do novo nascimento, ou seja, o próprio Deus dá um start, dá um início, dá uma luz, dá uma faísca de vida espiritual no íntimo do coração da pessoa. E ela começa a perceber o mundo à sua volta, o seu estado, a sua situação. Ela começa a se interessar por coisas de Deus, de onde eu vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui. Ela começa a questionar valores da vida até encontrar a salvação. Até encontrar a salvação. E quando encontra a salvação, ela entra em conflito com a nova natureza que nasceu nela, com aquela velha natureza carrancuda que está lá dentro, dominando. Colocamos aqui, lembra? Duas figuras, o Bife e o Neil. Um bulldog daqueles bem ferozes, bem gordinho, e um Neil, um novo nascido, uma nova criatura, que vive em conflitos. Se você perceber e entender isso nas Escrituras, que há um conflito dentro de você, né? Há uma Rússia e Ucrânia, há um Israel e uma Palestina, você vai se vigiar, você vai procurar na palavra de Deus resolver o problema. E como nós resolvemos o problema? Bom, nós falamos que essa natureza não tem jeito de melhorar, não tem jeito de ser curada, não tem jeito para nada. Ela está lá e ela vai ficar lá com você até a sepultura. Dei um exemplo, uma ilustração para dizer o seguinte: assim como eu pego este livro, que tem um certo peso,
e tirar minha mão de baixo. Ele vai cair no chão, porque a lei da gravidade vai efetuar o seu trabalho. Não tem como mudar o peso do livro e nem a lei da gravidade. Você soltou, ele cai. Pode ser o livro mais leve de algodão, ele pode até planar um pouco, mas ele vai cair. Para isso, para que este livro fosse para cima, a solução seria amarrar balões de gás. Ou seja, o peso dele continua, a lei da gravidade continua, mas eu inferir uma nova lei que faz com que ele suba. E eu falei que a lei do gás hélio seria a lei de Cristo na nossa nova natureza. Certo? Certo. Muito bem. Romanos capítulo 7, o conflito da alma continua. E agora talvez a gente possa caminhar um pouco melhor. Não vamos ler do verso 7 em diante por causa do tempo e para ganharmos mais dinâmica no estudo. Vamos do 14. Romanos 7, 14 até o 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Estão vendo aqui as duas naturezas em conflito? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. E prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, vou servir a lei, mas com a carne, a lei do pecado. Muitos, quando vão ler Romanos capítulo 7, que é um parêntese para mostrar que a libertação do poder desta carne maligno, que nos ilude, nos engana, nos ludibria, é uma ação que é obtida por Deus e não por nós mesmos. Não é fazendo promessas, não é fazendo jejuns, não é fazendo campanhas para me livrar desse vício, me livrar desse linguajar ruim que eu tenho, e etc, etc, etc. Muitos usam esse capítulo para justificar suas manias. O apóstolo Paulo era assim, ele falou lá em Romanos 7, porque eu não posso ser só porque ele era apóstolo, né? Eu também sou carne, fazer o quê? A carne é fraca, e muitos entram nesta barganha, nessa bagatela de conversa, e se dão mal. Por quê? Paulo aqui ele está ilustrando um processo de experiência do novo convertido enfrentando uma velha natureza que está lá dentro. E ele vai aplicar esses princípios de libertação que já vem do capítulo 6. Então nós entrando no capítulo 7, deixamos de ver e observar o contexto maior, que é o capítulo 6, que é a libertação através da santificação, ou seja, uma ação de Deus. E para que Deus venha agir com o seu Espírito, quem nasceu de novo precisa correr para a cruz de Cristo. É lá onde que você recebe o perdão, onde você coloca todas as suas culpas, rebeldia, carnalidade, e ali sim, você descansa, Deus derrama a sua paz, e você começa a trabalhar a sua libertação. Eu sei que a maioria não deve saber disso, porém, não custa fazer uma ilustração automobilística. Um dos carros mais vendidos
nos últimos 30 anos, quiçá, seria um Corolla da Toyota, certo? Um carro resistente, você quer ir do ponto A para o ponto B, ele te leva. E se você quiser ir do B para o A, ele te leva também. E não dá problema mecânico. Mas se você olhar a história do Corolla, por exemplo, podia falar do Civic, que é o concorrente, você vai ver que em 1978 existia um modelinho Corolla. Modelinho quadradinho, sem graça. Depois, nos anos 80, já teve um negócio um pouco mais estilizado. Depois, em 90, já mexeram com as lanternas e vão aprimorando e melhorando aquele carro excelente. Ora, se no mundo dos homens, empresarial, é assim, por que a nossa vida espiritual ela fica acomodada, estável? Ah, tá bom, já me converti, aceitei Jesus, a minha vida agora está bem. Não mexe que estraga. Nós precisamos deixar que Deus venha trabalhar e aprimorar o nosso caráter e formar o caráter de Cristo em nós. Romanos 7, se fôssemos ler todo. Esse conflito descrito, quem é a pessoa que está lá no capítulo 7? Muitos pensam que Paulo estava se referindo à sua experiência, porque ele fala na primeira pessoa, então está lá. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, verso 9. É o apóstolo Paulo, grande Paulão das cartas. Porém, Paulo nunca esteve nessa condição, nessa situação, de ser alguém longe da lei. Antes de ser salvo, ele era um fariseu dos fariseus. Ele era alguém que viveu sobre a lei desde o seu nascimento. Se olharmos o que está lá em Filipenses capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Filipenses 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ora, este homem aqui, ele tinha uma capa de religião, um religioso, né, exemplar. Se não é o apóstolo Paulo, a quem ele se refere? Será que seria algum incrédulo, por exemplo? Também não. Porque o verso 22 vai dizer que, segundo o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. E nenhum incrédulo tem prazer em coisa alguma das coisas de Deus. Eu estou facilitando para vocês ou complicando? Tal desejo só poderia ser de uma pessoa que nasceu de novo, mas ainda ela luta com a sua antiga natureza e tenta se estabelecer com a sua própria força. Agora eu vou ser crente. Eu vou cortar o cabelo, ou, se for o caso, homem, né? Se for mulher, pode deixar. Não, vou usar véu, usar saia, eu vou me andar comportado. Falar o evangeliquez. Isso é um esforço que a gente faz para ser aceito dentro de uma igreja. Quando Paulo fala do que é comum aos cristãos, em termos de experiência de vida, de luta espiritual, ele sempre fala, nós temos, capítulo 5, 1, 2, 11. Nós sabemos, capítulo 7, 14, 8, 22. Paulo sempre trabalha assim, quando ele fala em termos de igreja, ele nunca se põe acima da igreja e coloca ordens, e coloca um tacão em cima. Não, ele sempre se coloca junto com a igreja. Portanto, precisamos analisar um pouco melhor. A passagem, entre parênteses, é escrita na primeira pessoa do singular, para enfatizar que esta experiência deste crente, buscando a sua libertação, não é encontrada em esforço próprio. Ele tenta, ele se esforça, ele se dedica, mas nunca dá certo. Sempre ele tenta uma coisa e dá errado. E parece que ele falha. Lembra eu comentei aqui, dá 2 passos para frente, 3 para frente e 2 para trás? E eu estou escrevendo um livro, 2 para frente e 3 para trás?
é a vida de muitos crentes. Parece que não sai do lugar, e quando sai, vai para trás. Quando o apóstolo usa o eu ao longo desta passagem, ele está se retratando a experiências espirituais, a conflitos espirituais que não são normais, mas são pessoas que nasceram de novo, têm aquela faísca de Deus, mas ainda não entendeu o Evangelho, ainda não tem capacidade de compreender as coisas. Ele até nasceu de novo, ou ele é vivificado. Muitas pessoas caem nesse jargão. Você é convencido ou é convertido? E tem gente que até se acostuma com isso e fica nessa. A situação aqui começa em João 1,12, que fala que a pessoa seja chamada por Deus, portanto, uma criança de Deus. Aqui, criança é criança mesmo, é um bebê. Diferente de uma outra passagem lá em Efésios, por exemplo, capítulo 1, quando fala de filho, vai falar sobre úrios. É alguém já, uma criança crescidinha com responsabilidade, né? Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Uma pessoa nessa situação, a gente não pode considerar um crente, né? Uma pessoa já consagrada. Ele está ainda escravo do pecado. Tal pessoa dificilmente pode ser tratada como uma pessoa já no ministério. E aqui começa a confusão. Muitas vezes a pessoa tem um interesse com as coisas de Deus, tem interesse com a palavra de Deus, está lendo, está estudando, e a gente já coloca no meio do ministério, e isso muitas vezes atrapalha. Por isso que Paulo fala para não se precipitar, colocando mão sobre neófitos. Conheço experiência, vocês devem ter escutado, já ouviu, testemunho de pessoas que, olha, fiquei 15 anos dentro de uma igreja, fiquei 20 anos dentro de uma igreja. Hoje eu me converti. Mas sim, você estava onde dentro dessa igreja? No porão? Né? Morava nos fundos? Você nunca ouviu uma pregação, nunca leu, ouviu, mas de forma indiferente. Aquilo batia e voltava. Um cristão é aquele que está descansando na obra consumada de Cristo Jesus. Todo o conflito pessoal dele, toda a culpa, todo o perdão que ele necessita, toda a rebeldia, ele encontra em Cristo Jesus. O dia que ele encontra o significado por que Cristo morreu na cruz no meu lugar, ele descansa. Todo juízo, toda condenação foi removida. E ele percebe e ele experimenta o amor de Deus. E fica aqui a pergunta: você tem experimentado desta salvação? Usufruído desta graça? Reconhecido o amor de Deus na sua vida? Ou você só reconhece o amor de Deus na sua vida se você conseguir prosperar financeiramente, trocar de carro, né? Ganhar na loteria, que seja. E Deus gosta de mim. Portanto, habitado pelo Espírito Santo como resultado, ter paz, libertação do pecado, fica uma situação um pouco estranha. A pessoa não está nem lá e nem cá, nem do lado do rio, nem do outro lado do rio. Parece que ela está no meio do rio ainda, né? Que tipo de pessoa Paulo continua descrevendo para nós aqui? Romanos 7 trata especificamente de uma obra que Deus está fazendo no interior, no íntimo da pessoa. Aquilo às vezes leva segundos e a pessoa logo reconhece a mão de Deus e abraça a Cristo, a salvação, e já é salva. Outras demoram um mês, um dia, uma semana, um ano, e quem sabe? O tempo a gente não sabe, mas muitas vezes a pessoa é movida por Deus, é mexida e já reconhece. Uma alma vivificada, uma criança de Deus, que ainda não tem essa paz, essa libertação, ainda não foi selada com o Espírito Santo. Como assim? Vamos entender algum texto. Essa pessoa, hipoteticamente, que Paulo apresenta, ele retrata nesse capítulo 7 experiência de pessoas anormais. Algo mais assim, extremo, radical,
de uma experiência em conflito, onde a pessoa da sua natureza humana, carnal, recebe a revelação de Deus, o gosto pelas coisas de Deus, está confusa. Ela não sabe se põe um pé na igreja, um pé no mundo. E olhando o texto que nós temos em Efésios capítulo 1, no verso 13, encontramos assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você só crê porque você nasceu de novo. Não é porque você crê e nasceu de novo. Mas a pessoa que vai crer é porque ela já está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Da fé, é Deus que dá esse entendimento e é Deus que dá essa sede para a pessoa ir buscar lá na cruz do Calvário. Se não fosse assim, ninguém iria buscar a Deus. Agora, tem aqueles que chegam perto e retrocedem. Tem aqueles que só ficam olhando e não se movem. E aqui nós temos um exemplo que podemos aplicar no nosso estudo, que está lá em Atos capítulo 10. Cornélio. Capítulo 10, os primeiros versículos, mostra esta pessoa que a gente pode chamar de estado de indecisão. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha aqui, uma pessoa, um centurião italiano, dava esmola, fazia boas obras, orava a Deus. Agora, estava quase a hora 9 do dia, ele viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado na casa de Simão Curtidor, que tem em sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. E vamos parar aqui, a história é bonita, continua. Perceba vocês que nesse instante nós não estamos tratando aqui de alguém de igreja, corpo de Cristo. É alguém que ainda está movido dentro do Evangelho do Reino. É Pedro que vai, não é Paulo. E aqui o texto continua e vai nos mostrar o seguinte: Pedro é chamado pelo concílio judaico para lhe explicar que história é essa, você ir lá na casa de um gentil, não é? E Pedro fala: olha, eu estive lá, no capítulo 11 ele vai dizer isso, eu estive lá porque Deus me revelou, naquele lençol cheio de animais, e Deus falava: mata e come. E Pedro falava: de jeito nenhum, só tem bicho nojento, eu não quero comer essas coisas não, come, né? Um bicho mais exótico e outro. Era uma visão, uma mensagem a Pedro, e essa mensagem era exatamente isso: não torne impuro aquilo que Deus tornou puro. Então vai lá e prega para aquele homem, porque sem a palavra ele não vai receber a salvação. Sem esta palavra não haverá cura para o seu coração. Nós precisamos da palavra que traz a salvação. E é esta palavra que vai nos dar entendimento do que é a salvação. Nós vamos usufruir da salvação através desta palavra. E essa foi a experiência de Cornélio. Romanos 7, a pessoa ela entra num conflito porque ela quer ainda manter as suas regras, o seu padrão, a sua religiosidade, conforme o entendimento que ela teve. Mas isso não se estabelece porque a velha natureza não vai deixar ela
impor novos valores, contrários àquela que a nossa natureza carnal quer viver. O que é a nossa natureza carnal quer viver? Longe de Deus, longe dos padrões de Deus. A luz parece um vampiro, né? Vê a luz e se assusta, quer se esconder. Por isso as pessoas ficam em meio às trevas, querendo fazer tudo do seu jeito. Este é um conflito. Bom, pode ser um conflito religioso, pode ser um conflito filosófico, pode ser qualquer outro conflito. A pessoa ela está lutando, ela está tendo uma crise existencial. Podemos colocar assim. Romanos 7 descreve um conflito entre duas naturezas. Acabamos de falar isso. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, nós vamos encontrar o Espírito. E veja o que nós encontramos lá. Digo, porém, 16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos ruins da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Percebem aí o dilema? Muito bem. Este conflito resulta de um crente não andar em espírito, porque ele está em mau estado na sua alma. Ambos os conflitos não faz parte de um cristianismo normal, de um crente normal. É um crente tipo a mulher de Ló. Anda com saudades de Sodoma e Gomorra. Saiu daquela cidade, mas ainda anda com saudades. E quando ela vira para trás e vira estátua de sal, era uma saudade tipo, que pena que eu estou deixando aquilo. Gostava tanto daquele estilo de vida. E aí ela ficou lá. Tem muito crente que passa anos e anos na igreja e está quase virando estátua de sal. Eu não vou pedir para ninguém lamber o outro aí, mas se ele tem gosto de sal, eu falei, ele já está virando estátua de sal. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante, é um conflito de quem não está andando no espírito, está dando mais voz à carne, ele está pendente de um lado e do outro. Esse conflito vai. Isso faz parte da maturidade. Há conflitos que nós vamos carregar sempre. E quanto mais amadurecido, mais anos de fé, parece que a guerra, o conflito fica um pouco mais feroz. Temos um outro conflito. Efésios 6, 10 e 18. E o que nós vamos encontrar em Efésios 6? A armadura. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a vestidura da couraça da justiça. Perceberam nesse texto que nós devemos que nos estar preparados para o dia mau? Tem um dia mau aí, não é? Nós temos que estar preparados. O que é um dia mau? Vou fazer uma ilustração simples aqui, até meio fraquinha. Você vai sair de casa para trabalhar na segunda-feira de manhã, você abre a janela, você vê um céu carrancudo, escuro. Você sabe, vai chover, o vento. O que você faz? Você coloca uma havaiana, uma bermuda, uma t-shirt, né? Prancha, e vai para a praia. Vai pegar o metro? Não vai. Você se equipa, sabendo que vai vir um dia mau. A chuva é boa, mas você toma as providências.
E o cristão muitas vezes não toma providência. Ele acha que, mais um dia na igreja, como se fosse um dia na escola. A gente acaba traduzindo a igreja como se fosse uma classe de aula, um colégio, que não tem prova, não tem nota, não vou se repetir de ano, estou aqui, venho, converso com meus amiguinhos, tomo chá, jogo bola, todas essas coisas. Aqui vai descrever um terceiro conflito de alma que é normal na vida de um cristão. Veja que o cristão ele não foge desta regra. Retrata um crente não apenas tendo o Espírito, mas também ele está andando no Espírito. Uma coisa é você saber, outra coisa é você viver, experimentar. Ele está em bom estado de alma e, portanto, desfrutando daquilo que Cristo dispõe para ele. O nosso medo, receio, a nossa dúvida é porque a gente não quer dar um passo de fé na vida, achando que vai ter um buraco negro lá e de repente eu caio e sumo, perco o pé. O que acontece depois? Aí ficamos no mesmo lugar. Nós temos que saber que Deus vai suprir as nossas necessidades a cada passo, a cada caminhada. Olha, a velha natureza pecaminosa ainda ela pode nos atrair. Ela pode ter poder, mas não podemos ceder. Eu contei, acho que no último estudo. Se não contei, vou repetir de novo. Senão vocês fazem de conta que eu não contei e vocês aprendem o que eu contei de que eu não tinha contado, certo? Imagine um barco, um pesqueiro vindo a alto mar e o seu capitão de repente surtou, ficou louco, ficou maluco, começa a dar ordens estúpidas para toda a tripulação do barco. Os marinheiros olham e falam assim, esse aí já era, ó. Vão lá, pegam o capitão, o dono do barco, e tranca ele lá no fundo. Trancou ele lá num quartinho. E ele fica lá meio bêbado, porque ele, sei lá, ele surtou, e ele de lá querendo dar ordens. Não faça isso, faça aquilo, fala aquilo outro. E ele continua gritando, falando. O que está acontecendo? Ele é o capitão, ele acha que ainda é o dono do barco. O barco é dele, afinal de contas. Mas a tripulação nomeou uma outra pessoa mais competente para dirigir as operações. E eles vão. E ele fica falando, às vezes, um ou outro marinheiro que passa perto ouve, olha para o novo capitão e fala, aquele lá parece que não tem muita experiência. O velho aqui, ele pode estar maluco, mas ele está falando coisas aqui que é interessante, que seduz. E fica esse conflito. Ora, se a gente chegar perto e der voz a essa natureza pecaminosa, vai ser um gatilho que vai disparar um monte de coisas inúteis na nossa vida. Agora, se a gente, de fato, der atenção para o novo capitão, a nova natureza, e firmar esta nova natureza, a embarcação vai chegar a porto seguro. Para isso, nós precisamos entender as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, para não cometer atrocidades. Percebendo que você tem duas naturezas, você vai entender a sua pessoa, a sua personalidade. Você não é um estranho, você não é um esquisito. Embora eu olhe assim e fale, não sei não, mas todos nós, de médico e um louco, tem um pouco. Pois então, nós temos uma nova natureza que precisa andar nos caminhos sob a vontade de Deus, mas a velha natureza quer tirar fora. Não precisa disso. Sempre tem uma justificativa, uma desculpa. E passa ano, entra ano, sai ano, passa ano, e ela parece que não evolui, não cresce, não amadurece, não se aprofunda nas coisas de Deus. Parece que está sempre no beabá do negócio. Está na hora da igreja crescer. E como nós vamos perceber? Ora, o novo nascimento é aquela coisa, aquele start inicial, que leva a pessoa à salvação imediatamente, por fração de segundo, ou às vezes intervalos de mês, outro, não importa.
Mas, quando uma pessoa é salva de fato e de verdade, quando ela descansa na obra de Cristo Jesus lá na cruz, é nítido, é claro, é transparente você observar a pessoa e falar assim, é um filho de Deus. Esse, de fato, é um convertido, é alguém que está usufruindo da paz, da alegria, da segurança. Esse anda em santidade, em piedade. É o que Paulo fala nas suas cartas. Quem quiser viver piedosamente, você não quer mais viver piedosamente, ou você quer viver impiamente? É isto. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar entendimento na sua palavra, para que esta luta que nós tenhamos seja a luta de Efésios, não a luta de Romanos 7, e muito menos a luta de Gálatas 5, onde o conflito é um cabo de aço. Sabe aquele cabo de aço que a gente brinca lá no acampamento? E vem para cá, e vai para lá. Que tenhamos esse entendimento, que possamos nos equipar com toda a armadura de Deus. Vamos orar então? Senhor, é muito bom sabermos que o Senhor nos dá o seu Santo Espírito, para que cada vez mais possamos estar debaixo da Tua vontade, nos aproximando de Ti, Senhor. E é sob a luz do Teu Espírito que possamos entender, ler, compreender e aplicar e praticar a Tua palavra na nossa vida. Que cada um aqui possa descobrir cada dia uma faceta maravilhosa da Tua palavra, da Tua vontade e da vida, pois o Senhor nos prometeu vida e vida em abundância, Senhor. E que cada um possa usufruir dessa abundância de vida, de alegria e de paz. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.